Antes das versões que a gente já conhece, o Homem-Aranha quase ganhou um filme totalmente diferente nos anos 90. Ele seria mais sombrio, visceral e seria dirigido por James Cameron, diretor de Titanic, Avatar e Exterminador do Futuro. Eu sou o Cronista e hoje eu vou te contar a história completa desse filme do Aranha, depois da vinheta. Durante a década de 80, os direitos de usar o Homem-Aranha no cinema passaram pelas mãos de vários estúdios. A ideia de fazer um filme do Cabeça de Teia passou pela Orion Pictures, Cannon Films, 21st Century Film, até que um dia o projeto caiu nas mãos da Karoko Pictures, onde James Cameron foi contratado para escrever e dirigir o filme. O James Cameron, naquela época, vinha de sucessos como Exterminador do Futuro 1 e 2 e Aliens: O Resgate. Ele parecia a escolha mais acertada para fazer uma boa adaptação do herói aracnídeo para as telonas do cinema. O diretor chegou a conversar com Stan Lee sobre dirigir um filme dos X-Men, mas Stan Lee o convenceu que ele deveria dirigir o Homem-Aranha. So we're chatting, and at one point, Stan looks at Cameron and says, "I hear you like Spider-Man." Cameron's eyes lit up, and they start talking, and talking, and talking. And about 20 minutes later, all the Lightstorm guys and I are looking at each other, and we all know the X-Men deal has just evaporated before our eyes. O filme supostamente teria Leonardo DiCaprio como Peter Parker, vulgo Homem-Aranha, Maggie Smith como May Parker, Lee Ermey como J. Jonah Jameson, Robin Lively como Mary Jane, Lance Henriksen como Electro, Michael Biehn como Homem-Areia e ainda haveria uma pequena participação especial de Arnold Schwarzenegger como Otto Octavius. E eu afirmo supostamente, pois apenas temos algumas poucas declarações posteriores do próprio James Cameron e rumores da época, já que os atores nunca chegaram de fato a ser contratados para o filme. No vídeo, vocês podem ver aí algumas artes que foram produzidas na época para simular o conceito do filme e divulgar o projeto. É interessante ver como algumas dessas artes tomam liberdades, como por exemplo essa que você está vendo, que foi produzida pela Wizard Magazine, em que aparece o Duende Verde, mesmo que ele não estivesse no roteiro do filme. E essa outra que foi uma arte conceitual oficial do filme, a única arte produzida oficialmente para o filme, e que mostra o Homem-Aranha subindo num prédio, que posteriormente inclusive serviu de inspiração para a arte do jogo de PlayStation 1. A seguir eu vou descrever para vocês o roteiro vazado do filme. As artes que vão aparecer no vídeo são ilustrações feitas por um fã que desenhou storyboards baseados nesse roteiro do filme. Dito isso, bora para a história. A gente vê teias num fundo escuro. A câmera vai se afastando e agora vemos olhos. É a máscara do Homem-Aranha. A câmera gira e vemos que o Aranha está de ponta cabeça observando Nova York. Ele então fala que lá de cima a cidade parece calma, mas lá de baixo é um completo caos. Ele começa a narrar pra gente a sua história. Eu achei muito interessante que o Aranha aqui quebra a quarta parede conversando com a gente, e ele narra a história do filme, muito semelhante ao Aranha do Sam Raimi. E acredite, as semelhanças com os dois filmes não param por aqui. A gente então é apresentado ao jovem Peter Parker. Peter é criado pelos tios Ben e May. Ele é um garoto nerd, antissocial e não tem muita grana. Ele vai à escola de ônibus. Na escola, Peter é fascinado por Mary Jane, mas sabe que não tem chances. Mary Jane está saindo com Nathan McCreary, que é conhecido como Flash. Sim, esse Nathan é o Flash Thompson do filme. E não, eu não faço a menor ideia do porquê que o Cameron mudou o nome dele. Mas para ficar fácil de vocês entenderem, eu vou chamar ele de Flash mesmo, ok?
Flash, como sempre, pega no pé de Peter, fazendo bullying, piadas e provocações. Ele é um atleta e tem um Porsche. Mais tarde, Peter vai a um seminário num laboratório. Ele tira algumas fotos para o jornal da escola e durante o seminário, ele é picado por uma aranha que contém mutagênicos. Peter começa a passar mal e vai para casa. Ele chega no seu quarto e desmaia. Ele convulsiona e tem alucinações psicotrópicas. Aqui vemos mais uma semelhança com o filme do Sam Raimi. Toda a sequência do Peter no seminário, tirando fotos, sendo picado, passando mal e tendo alucinações, é bem parecida com o filme de 2002. Apesar de que no roteiro do Cameron, a sequência parece ser maior e as alucinações parecem mais grotescas. Quando Peter acorda, ele está numa torre de alta tensão. Ele volta para casa, está assustado, e ele dorme novamente. Quando ele acorda, ele percebe que há uma substância pegajosa entre ele e a cama. São teias orgânicas. Peter percebe que as teias saíram de seus pulsos. Ok, aqui começam algumas esquisitices desse roteiro do Cameron. Ele aparentemente queria usar muito da semiótica para usar os poderes do Homem-Aranha como uma analogia à puberdade. E como resultado a gente tem cenas meio duvidosas como essas. Mas apesar da bizarrice, eu acho interessante que o roteiro faz referência à metamorfose de Kafka em alguns momentos. E também podemos ver que aqui nasce a ideia do Aranha usar teias orgânicas, algo que também foi aproveitado no filme de 2002. Depois vemos uma sequência com o Peter aprendendo a usar seus poderes. Uma noite, ele espia Mary Jane indo dormir com pouca roupa. Mais uma cena sem comentários. Vamos seguir em frente. Peter tem a ideia do nome Homem-Aranha. Depois a gente corta pro Peter fazendo acrobacias no centro de Nova York. Pessoas jogam moedas e perguntam se ele faz festas privadas. Peter percebe que pode ganhar dinheiro com o Homem-Aranha. Ele então desenha ideias de trajes até que ele chega no traje vermelho e azul do Homem-Aranha. Ele também faz pulseiras para esconder as fieiras das teias. Esse é um detalhe que eu não entendi direito, mas ele tem pulseiras que não são os lançadores de teias e elas servem apenas para esconder os pulsos dele, porque ele não quer se sentir uma aberração. O roteiro do Cameron vai tentar construir essa sensação de que o Peter se sente uma aberração por ser o Homem-Aranha. Eu particularmente acho que isso não tem muito a ver com o Homem-Aranha, tem mais a ver com os X-Men, mas tudo bem. O Aranha então vira uma verdadeira atração, aparecendo até em shows de TV. Um homem assiste o Aranha pela TV e, interessado, pede que seu ajudante descubra tudo sobre o aracnídeo. O narrador Aranha então fala que aquele é Carlton Strand e o seu capanga Boyd, e ele explica que Strand tem poderes elétricos e Boyd pode se transformar em areia. Eu gosto da ideia do narrador Aranha ao longo do filme, isso é um diferencial bem legal que poucos filmes de heróis têm. Mas sim, esses dois vilões são as versões do filme, do Electro e do Homem-Areia. Não me pergunte por que eles não se chamam Flint Marko e Max Dillon, eu não faço a menor ideia do porquê que ele mudou os nomes, mas para ficar fácil de entender, eu vou chamar eles de Electro e Homem-Areia. O Electro é um criminoso rico e poderoso, e além dos seus poderes de eletricidade, ele também é um tecnopata, podendo inclusive alterar dados digitais em contas bancárias. O Homem-Areia é apenas seu capanga. Uma mulher entra na sala de Electro e vemos uma cena caliente entre ele e ela. Ok, mais uma cena desnecessária, mas enfim, vamos continuando. Mary Jane está fazendo dupla com Peter no trabalho da escola, pois ela precisa tirar uma nota A. Mas ela acha nojento a pesquisa que Peter escolheu sobre aranhas. Peter, explicando a pesquisa para ela, consegue tirar uma risada dela, e ela começa a gostar dele. O Flash com ciúmes humilha Peter e na saída da escola Peter vê Flash sendo agressivo com Mary Jane. Peter, então vestido de Homem-Aranha, confronta Flash e diz a ele para não fazer mais aquilo. O Aranha depois descobre que Mary Jane também tem problemas em casa com pais abusivos. Ele percebe que o mundo é complexo. Ele tem os poderes, mas não tem a sabedoria ainda. No outro dia,
o Homem-Aranha é confrontado pelo Homem-Areia e temos uma primeira cena de ação real aqui, com os dois usando seus poderes. Ali o Aranha percebe que há outros como ele que também têm poderes. No dia seguinte, Tio Ben leva Peter a um lugar. O Tio Ben não sabe do que se trata, mas nós sabemos que o Peter foi buscar o dinheiro dos programas de TV. Mas ele acaba tendo uma frustração. Ele descobre que os agentes não podem pagar para um mascarado. E como ele não quer revelar sua identidade, ele sai de lá. Durante sua saída, ele vê um assalto no prédio. Mas ele não faz nada. Afinal, como ele mesmo diz, não é meu trabalho. E quem disse que isso é problema meu? Ao sair do prédio, Peter se depara com uma pequena multidão ao redor de um corpo. É o Tio Ben. Ele foi baleado e morto. O Homem-Aranha não entende aquela situação, um crime aleatório. O Aranha rastreia e persegue o assassino. Ele o encontra e o confronta. Ele percebe que o cara era o mesmo que ele deixou fugir lá no prédio. Tomado por culpa, ele não o mata. Ele o prende em sua teia e o entrega aos policiais. Os policiais, porém, não confiam no Homem-Aranha e tentam prender ele. O Aranha então foge dali. Mais tarde, na TV local, Jonah Jameson começa a difamar o Aracnídeo, afirmando que ele agrediu os policiais. Peter está emocionalmente destruído. É interessante notar como toda essa sequência da morte do Tio Ben é basicamente a mesma do filme de 2002, mas tendo um tom mais sombrio, sendo mais longa e até mais desconfortável, com os policiais confrontando o Aranha e o Jameson começando sua onda de difamação logo em seguida. O Homem-Aranha se torna uma onda anticrime de um homem só. Ele combate o crime armado, a violência policial, traficantes e passa a ser amado e odiado por parte da população. Os criminosos, policiais corruptos e a mídia o odeiam. Ele é péssimo para os negócios, mas a população da periferia o vê como o amigão da vizinhança. Os negros acham que ele é negro, os hispânicos acham que ele é hispânico, e por aí vai. Eles se veem representados no Aranha, mesmo sem saber quem está por trás da máscara. Toda essa sequência eu achei bem legal a descrição. Tem algo levemente parecido no filme de 2002, mas aqui eu senti muito mais detalhes explicados, o que me deu uma sensação bem legal de imersão. Dá pra ver como que a população de Nova York enxerga o Homem-Aranha. Peter descobre que Mary Jane é fã do Homem-Aranha, mas ele não pode contar a ela quem ele é. Afinal, ele agora é um criminoso procurado. Mary Jane, ao voltar para casa, é perseguida por agressores, mas o Homem-Aranha intervém, salva ela e depois eles se beijam. Mais uma sequência similar ao primeiro filme do Aranha, com a diferença que aqui não temos o icônico beijo de ponta cabeça. O Electro atrai o Homem-Aranha para o seu edifício e tenta convencer o Aranha a trabalharem juntos. Electro acha que eles são uma evolução da raça humana e, portanto, superiores. O Homem-Aranha, por sua vez, se nega a isso e declara que eles são inimigos e não aliados. O Electro e o Homem-Areia atacam o Cabeça de Teia, mas o Cabeça de Teia consegue escapar. Electro fica intrigado, ele entra em contato com Jameson e diz que ele investirá no Clarim Diário para aumentar a campanha contra o Homem-Aranha. Peter passa por uma crise existencial e considera inclusive roubar de traficantes para ajudar nas contas de casa. Uma noite, o Aranha leva Mary Jane até a ponte do Brooklyn. Lá no alto, o Aranha começa a explicar para Mary Jane a forma como as aranhas acasalam. Ele começa a reproduzir uma espécie de dança do acasalamento aracnídea, e com o consentimento da Mary Jane, ele começa a tecer teias em volta dela. E no fim, é óbvio, eles jogam um PlayStation, se é que você me entende. Ok, então essa aqui é a cena mais famosa desse filme cancelado. Todo mundo que faz um vídeo sobre esse filme cita essa cena, e não é por menos. É de fato a cena mais emblemática e bizarra, eu diria, desse roteiro. Quer dizer, uma dança do acasalamento joga a PlayStation em cima da ponte do Brooklyn. E tem mais. Eu acho importante deixar claro que nesse momento da história, a Mary Jane não sabe que o Aranha é o Peter.
Então, para fins de entendimento, ela tá jogando PlayStation com um cara aleatório que ela nem sabe quem é. E eu me pergunto, James Cameron, onde você tava com a cabeça ao escrever essa droga dessa cena? Continuando. Electro descobre que Mary Jane conhece o Homem-Aranha. O Electro e o Homem-Aranha sequestram Mary Jane para atrair o Aranha até eles. E o Aracnídeo vai até lá. Em seu prédio, ocorre todo um diálogo entre o vilão e o herói, onde Electro tenta mais uma vez convencer o Aranha a se aliar a ele. O diálogo aqui é muito parecido com o que é dito pelo Duende Verde no filme de 2002, quando ele afirma que a única coisa que eles amam mais do que um herói é ver aquele herói falhar, cair e estragar tudo. Electro inclusive mostra ao Aranha um amontoado de dinheiro para demonstrar o seu poder. E ele diz ao Aranha que ele sabe que as teias que saem de seus pulsos são teias orgânicas, mas que ele não o vê como uma aberração. Peter, por um segundo, vê em Electro um vislumbre de uma paternidade acolhedora. O Aranha se sente tentado, mas recusa a oferta. Electro quase mata Mary Jane, eletrocutando ela através de um beijo. O Aranha, furioso, reage, tira Mary Jane dali, e aqui começamos a grande luta final entre o herói e os dois vilões. Aqui é descrita uma grande batalha final, cada um usando seus poderes. Peter usa sua inteligência e, ao desviar de um raio do Electro, faz com que o Homem-Areia seja atingido por esse raio, sendo transformado em vidro. O Electro, por sua vez, está sangrando muito. Ele está morrendo. A máscara do Aranha está rasgada por conta da batalha, e Electro desiste. E, surpreso por Peter ser tão jovem, pergunta se ele está na escola. Peter diz que vai se formar na próxima semana no ensino médio. Electro ri e morre. Peter vê o dinheiro roubado de Electro cair do prédio. Uma nuvem de 250 milhões de dólares voando sobre a cidade. Na semana seguinte, Peter e Mary Jane se formam. Eles se beijam e, ao se beijarem, Mary Jane percebe que ele é o Homem-Aranha. Flash confronta Peter, que dessa vez reage e faz Flash socar uma parede, tropeçar e ser atacado por um cachorro. Voltamos então para o Aranha narrador, que diz que agora ele e Mary Jane estão na faculdade e se encontram nos fins de semana. Ele termina com um monólogo onde ele afirma que não é fácil ser o amigão da vizinhança, mas que é importante ele continuar tentando. Ele se despede da gente, ele salta e se balança em suas teias sobre a cidade. Uma aranha indo para casa. E aqui terminamos o roteiro do filme. Bom, agora para finalizar eu tenho umas considerações finais. Eu achei impressionante como o filme de 2002 reutiliza basicamente toda a estrutura básica desse roteiro. O Aranha narrador, a cena dele sendo picado pela aranha, a morte do Tio Ben, a relação com a Mary Jane, até a relação com o vilão do filme, tudo isso já estava nesse roteiro. Mas agora o que me chama a atenção é como esse roteiro é desnecessariamente adulto, sempre tentando fazer alegorias eróticas ou usando linguajar adulto, palavrões e etc. Todos esses detalhes me parecem desnecessários e só deixam o roteiro inchado e esquisito em muitas partes. Sobre os vilões, eu não gosto muito das mudanças. Basicamente, ele só usa os poderes dos vilões mesmo, já que toda a personalidade e os nomes deles são totalmente diferentes dos quadrinhos. Apesar disso, não é algo que me incomoda profundamente. É uma versão completamente diferente dos vilões, mas poderia funcionar. E é interessante que dá para entender perfeitamente por que o Cameron escolheu esses vilões. O Homem-Areia se assemelha bastante aos efeitos utilizados no T-1000 de Exterminador do Futuro 2, enquanto que o Electro seria mais fácil de utilizar simples efeitos elétricos
sem utilizar o traje espalhafatoso das HQs. Seria um filme legal? Eu acho que dentro do contexto dos anos 90, sim, acho que poderia ser um filme legal e poderia ser bem recebido na época. Ele consegue ser fiel aos quadrinhos dentro do possível e acho que o diretor conseguiria entregar um bom filme de ação e aventura. Sobre as questões mais adultas que eu critiquei, eu devo lembrar que esse roteiro, teoricamente, seria a primeira ou segunda versão escrita pelo diretor. Se ele começasse de fato a ser produzido, eu imagino que inevitavelmente ele seria obrigado a remover essas cenas mais adultas, tendo em vista que isso poderia prejudicar nos lucros da bilheteria do filme, além de prejudicar também nas vendas de bonecos e produtos associados. Mas, apesar de considerar que o filme poderia sim ser bem recebido na época, eu acho que de fato o filme de 2002 é a origem perfeita do herói. Realmente dá pra ver que eles pegaram esse roteiro base do Cameron e melhoraram ele em todos os pontos possíveis, adicionando o Duende Verde, o Harry, o Peter trabalhando no Clarim Diário, adicionando mais ênfase na figura paterna que o tio Ben representa para o Peter, simplificando e deixando a história muito mais objetiva. No fim das contas, todos os processos envolvendo os direitos autorais do Homem-Aranha se prolongaram por toda a década de 90, o que fez o diretor James Cameron sair do projeto para se dedicar ao filme Titanic. O filme do Homem-Aranha então entrou num limbo até o final dos anos 90, quando o Aranha foi definitivamente vendido para a Sony, que finalmente deu início à produção do filme com o diretor Sam Raimi. E o resto é história. Se você viu esse vídeo até aqui, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos e considere comprar produtos na Amazon, utilizando o nosso link de afiliados na descrição e no comentário fixado. Dessa forma, você ajuda o Crônica a seguir produzindo conteúdos cada vez melhores como esse. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!